Boa noite. Mais uma vez estamos juntos, nosso encontro marcado a cada semana. A cada domingo nós temos o compromisso de juntos, eu aqui, você na sua casa, engrandecemos e glorificamos o nome de Deus por meio da nossa adoração, do nosso culto, ainda por esse caminho, por essa plataforma, por esse meio. E graças a Deus que nós temos esse meio, para de alguma forma estarmos juntos compartilhando a palavra de Deus. É um prazer para mim, uma satisfação, a Igreja Batista Bereana tem a alegria de receber você e de saber que você mais uma vez abriu a porta do seu coração e abriu também as suas mídias sociais para que nós possamos entrar com a palavra de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, Efésios 2. Vamos fazer a leitura do verso 8 até o 10. Efésios 2, do 8 até o 10. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo, junte-se com sua esposa, com seus filhos, família reunida, para que possamos ler, orar e agradecer a Deus e dar início a esse culto. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vou repetir apenas o verso 10, que é o verso que eu quero frisar. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai eterno, nós damos graças por essa operação que aconteceu, Senhor Deus, em nossas vidas. O Senhor nos transformou em uma nova criatura. Nós não fomos agora simplesmente criados à imagem de Adão e Eva, mas uma vez que o Senhor nos salvou mediante a graça do Senhor, por meio da fé que colocasse em nosso coração, tendo como base o sacrifício vicário de Cristo, a Bíblia diz que espiritualmente nós nascemos, há um novo nascimento. E esse espírito que o Senhor coloca em nós é semelhante ao que Cristo viveu e dependeu. E faz de nós, Senhor Deus, uma nova criatura. E nos faz, Senhor Deus, ter a esperança de uma glorificação e de um momento em que nós vamos nos livrar desse corpo pecaminoso e vamos assumir uma natureza eterna, impecável. Vamos estar à presença do Senhor e vamos estar desfrutando do Senhor durante toda a eternidade. Deus bendito, Pai amado, nós queremos agradecer por isso. Queremos dedicar esse culto ao Senhor, tendo como base essa grande obra que o Senhor fez em nós. Senhor Deus, que a verdade que nós somos feitos novas criaturas possa nos impulsionar ao serviço cristão. É assim que eu oro, Senhor Deus, dedicando, entregando esse culto diante do Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, queridos, é sobre isso que nós vamos falar. Essa é a nossa segunda mensagem, falando sobre a questão do serviço e a relação do serviço e do amor. Estamos numa série de mensagens sobre amar, e nós estamos dividindo uma mensagem maior, que é a questão do serviço, um tópico maior, em 3 mensagens. A primeira foi semana passada, hoje já temos a segunda, e semana que vem nós teremos a terceira. Nós refletimos muito nos últimos anos e temos visto, não só aqui na igreja, mas uma crise muito grande com relação ao serviço cristão. Cada vez mais as pessoas estão mais ocupadas, cada vez mais elas estão assoberbadas de uma série de coisas na sua vida secular e vão, sem perceber, deixando de lado as prioridades cristãs, e a igreja sofre com isso, a obra de Deus sofre com isso. E nós precisamos usar esse tempo que nós temos agora para refletir sobre várias práticas, inclusive essa. Então, na semana passada nós vimos na nossa abertura, no nosso momento de mensagem, uma pequena introdução,
e entendemos ali e vimos ali as razões pelas quais nós devemos servir a Deus. A primeira, nós vimos semana passada, que é porque nós nós somos alvos do amor de Deus. Deus nos amou e Deus nos amou primeiro. Não é bom saber disso? Não é maravilhoso saber disso? E as implicações disso na nossa vida? Maravilha, maravilha. Hoje nós vamos entrar na segunda fase da mensagem, que mostra também que Deus não só nos amou primeiro, mas Deus nos tornou uma nova criatura. E o que isso implica em nossa vida? São muitas implicações também. Mas antes de nós adentrarmos em nossa mensagem, naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, eu queria preparar o seu espírito, preparar as suas emoções, preparar você e sua família nesse ambiente familiar que você está agora, para juntos nós louvarmos e adorarmos a Deus com 2 louvores. Que Deus abençoe sua família e que você possa ir louvar e adorar a Deus em sua casa. Cabeça. Há de passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existe. Porém, com aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus.
Se eu pudesse saber destinos ou futuro, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Vivia sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, e o sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, o sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor. Amém, maravilha. Deus é maravilhoso, não é? Chegamos ao nosso tempo de oração. Nós estamos aí com o processo de reabertura da cidade, das atividades comerciais, não é? Nós já estamos entrando da segunda para a terceira fase desse processo de reabertura. E logo mais a igreja também vai passar por um processo de reabertura, não é? Confesso que esses 3 meses, 4 meses têm sido muito difíceis, e vocês já ouviram dizer isso, né? É muito difícil você viver a realidade que nós vivíamos, de um culto aconchegante em que as pessoas estão ali, que você vê a reação das pessoas, os abraços, os apertos de mão, os afetos, né? Os entranhados afetos de misericórdia, como diz meu amigo Zé Gildo. E nós estamos sem isso, e isso tem mexido com a gente, né? E confesso que para mim pregar assim tem sido um aprendizado a duras penas, mas é o que nós temos para hoje. Mas agora em agosto a previsão é que tanto o governo do estado como a prefeitura municipal de Mossoró baixem um decreto para que nós possamos retornar às nossas atividades como igreja, né? Acredito que no primeiro momento resumido a 30% da capacidade da igreja, ou seja, 30 pessoas, né? E de alguma forma nós vamos começar a retomar a prática da vida cristã na igreja do Senhor de forma coletiva. Então, queria que nós pudéssemos hoje separar um tempo para que nós pudéssemos juntos orar por isso, orar por essa retomada. Qual é a igreja que vai voltar? Como você vai voltar? Como vai ser a gente administrar esse tempo? Que igreja bereana vai sair depois desse processo de pandemia, né? Quais são as mudanças que Deus vai fazer na nossa realidade? Então, amados, é motivo de oração. Será que vão chegar pessoas aí de fora? Será que nós vamos estar preparados para receber essas pessoas? Tudo isso é motivo para que eu e você possamos dobrar os nossos joelhos
e entregar toda essa situação, Senhor, trabalhando no nosso coração, na nossa ansiedade, para que Deus possa realmente fazer uma grande obra. Então, eu convido você a orar. Orar pela nossa cidade, orar pelas autoridades, orar pelas famílias que estão sofrendo, sim, mas orar também pelo processo de retomada da igreja. Vamos fazer isso. Senhor Deus, Pai amado, estamos diante da sua presença, Senhor Deus. O Senhor que é o autor e consumador não só da fé, mas da vida humana. O Senhor tem os seus planos e não cabe a mim nem a ninguém questioná-los, Senhor Deus. O Senhor tem um tempo para tudo, inclusive, como diz as Escrituras, para a vida e para a morte. Deus bendito, e já são mais de 70 mil pessoas no nosso país e perderam suas vidas vítimas dessa doença terrível. Mas, graças a Deus, nos últimos dias, nós temos tido um quadro de melhora. Nós queremos acreditar, Senhor Deus, que é hora de nós, aos poucos, com muita segurança e cuidado, retomarmos a nossa vida. A economia já está sendo retomada, o comércio já está sendo retomado. Tantas coisas aí que não tem nem tanta importância sendo retomadas, Senhor Deus, e a sua igreja fechada. Então, Pai amado, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor mova os corações das autoridades, para que essas autoridades compreendam, ou se não compreendam, mas que pressionados, elas possam, Senhor Deus, liberar a vida da igreja aos poucos a serem retomadas. Nós queremos clamar por isso. Nós queremos, Senhor Deus, de alguma forma também, consolar, Senhor Deus, essas famílias que têm sofrido e talvez muitas delas estejam esperando a oportunidade da igreja abrir para poderem serem consoladas. Senhor Deus, que igreja nós vamos ter? Qual o perfil da nossa igreja ao final desse período de pandemia? Será que nós vamos retomar aos poucos? Será que alguns vão preferir ficar distantes no início? Senhor Deus, sente com cada um, essas são questões que inquietam o meu coração como pastor. Deus bendito, nós queremos orar para que o Senhor prepare essa igreja para esse processo de retomada. Que os irmãos que estão me ouvindo em casa possam se sentir desafiados e sentir o desejo de estarem voltando à casa do Senhor. É assim, Deus, que eu oro, é assim que nós oramos. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Bom, amados, mais um louvor para que a gente possa entrar na nossa mensagem propriamente dita. E já fica aí com o coração aí apreensivo para receber uma porção da palavra de Deus. Vamos louvar a Deus. Abre os meus
nasci de novo em ti, sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo, faz viver assim como sou. Maravilha, graças a Deus. Queridos, chegamos no momento em que nós refletimos, à luz das Escrituras, aquelas atitudes, aquelas posturas que nós precisamos mudar, né? Essa série de mensagens sobre amar tem falado aos nossos corações. Algumas atitudes precisam ser mudadas e o fundamento delas tão somente é o amor de Deus por nós, o amor de Deus pelo mundo, o amor de Deus pela igreja, o amor de Deus para com os seus filhos. Então nós vimos no verso em que nós abrimos o culto, em Efésios capítulo 2, versos 8 a 10, que nós somos salvos pela graça. A graça maravilhosa de Deus, o favor que Deus nos concedeu sem nós merecermos. Esse favor se torna eficaz no momento em que meu coração responde com fé ao sacrifício de Cristo. E então o Senhor Deus coloca fé no meu coração e nós cremos no Senhor Jesus. Amém? E Paulo diz no verso 9 que a base para isso, claro, não são as obras. É pela graça, como ele diz no verso anterior. As obras não são a condição para a salvação, mas como ele afirma no verso 10, as obras são a consequência da vida de quem é salvo. Nós somos salvos para servir. Nós somos salvos para o trabalho de Deus. Nós somos salvos para a obra que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, já havia preparado para que eu e você pudéssemos desfrutar do privilégio de servir. Então, diante dessa responsabilidade, diante dessa grande verdade desconcertante que nós somos salvos para servir, nós somos salvos para as boas obras, nós precisamos refletir. Nós vimos semana passada que Deus nos amou antes da fundação do mundo, um amor de forma desconcertante, né? Deus nos amou de tal forma que enviou seu Filho para que na cruz efetuasse ali a nossa redenção, como vimos em Efésios capítulo 1. Nós vimos que Deus nos amou de tal forma que Ele coloca dentro de nós o seu Espírito. E isso acontece no momento em que nós ouvimos a pregação da palavra e o nosso coração responde com fé, como também vimos em Efésios 1, capítulo 1, versos 12, 13 e 14. E que esse mesmo Espírito é o penhor da herança do Senhor, da herança dos santos, que será por nós plenamente compartilhada na volta do Senhor Jesus Cristo. Então, essa história de amor ela começa antes da fundação do mundo e vai até a eternidade. Então, diante de um amor como esse, nós não temos o direito, é muita leviandade, simplesmente nós cruzarmos os braços e não fazermos a obra do Senhor. Nós estamos agindo contra a natureza que nós agora fomos criados numa nova natureza. A natureza de Cristo Jesus. A natureza daquele que fez tudo novo em nós. Então, diante disso, uma vez que nós somos uma nova criatura, uma vez que nós somos alvos do amor de Deus, e nós vimos isso semana passada, a segunda verdade que nós precisamos entender sobre quais os fundamentos para servir é porque Cristo nos tornou uma nova criatura. Essa verdade, por si só, deveria fazer com que nós refletíssemos. Agora, uma nova criatura pressupõe que eu tinha uma realidade anterior completamente diferente. E eu não sei se você já parou para pensar sobre isso de forma profunda, verdadeira, intensa. Quem você era realmente, e aqui eu não estou falando só de culturas, de costumes e cultura, de usos e costumes, não. Houve uma mudança profunda no seu coração, no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2. Nós vamos hoje sair um pouquinho do livro de Efésios, usamos apenas Efésios 2:10 como referência, e vamos entender que nova criação foi essa que Deus fez em nós.
né? Então, Colossenses 2, do verso 12 até o verso 13, diz assim: tendo sido sepultados juntamente com ele do batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui, como também Paulo disse lá em Efésios capítulo 1, é preciso entender que para que eu e você fôssemos salvos, Deus demandou um poder brutal sobre esse processo de salvação. É equivalente ao poder que Deus usou no processo da nossa, ou da ressurreição de Cristo. Ele diz aqui: vocês também foram ressuscitados por meio da fé. E isso aconteceu por causa do poder de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo poder que Deus usou para tirar o corpo do seu filho com a tumba fria, no terceiro dia após a sua morte, Deus usa para libertar a minha alma e a sua alma da morte espiritual em que ela vivia ou se encontrava. E é isso que ele deixa claro aqui no verso 13. De onde foi que ele nos ressuscitou? Ele nos ressuscitou quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne. Não havia uma aliança, não havia um processo de aliança com Deus. Nós éramos rebeldes a Deus. Nós éramos escravos do nosso pecado. Não havia a ideia de que você fazia simplesmente o que você queria. Você faz o que você quer, é verdade, você tem vontade, mas a sua vontade é controlada por algo que você às vezes nem consegue enxergar, nem consegue perceber, mas é a sua natureza pecaminosa, lhe condicionando muitas vezes a tomar certas atitudes. E se você for honesto com você mesmo, você pode perceber que até algumas coisas que para as pessoas parecem ser boas atitudes, você as faz, mas com as motivações erradas. Quantas vezes você não já fez isso? Eu já fiz isso algumas vezes. Tomei algumas atitudes que as pessoas acharam bonitas, mas Deus sabe qual foi o fundamento que eu fiz. Às vezes nós fazemos para impressionar as pessoas. Às vezes nós podemos fazer algo bom, esperando algo em troca como barganha. Então, Paulo está dizendo que a nossa natureza era completamente corrompida e foi dessa terrível escravidão que Deus nos tirou. Ele diz, olha, e na incircuncisão da carne ele lhes deu vida juntamente com Cristo. E aí a consequência disso foi o perdão de todos os nossos pecados. Então observe quem você era. Você era um escravo do pecado. Você era alguém que estava morto nos seus delitos e pecados. Você era alguém que não despertava o menor interesse espiritual da parte de Deus. Não havia nada em mim e você que impressionasse o Senhor. E assim, desse modo, de acordo com o amor que é fora da lógica, Deus nos amou e perdoou os nossos pecados. Como Deus fez isso? Observe em Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. E ele nos libertou do poder das trevas. É isso mesmo, irmãos. A Bíblia diz que nós éramos escravos do poder das trevas. Então Deus, com um poder sobrenatural, um poder ainda maior, um poder inigualável, rompeu os grilhões das trevas e nos arrancou de lá. E nos transportou para um outro reino, que é o reino do seu Filho amado. Agora, você não é mais súdito do rei do pecado, porque o pecado já é um rei destronado em sua vida. Agora, você é súdito do rei Jesus, que um dia há de se manifestar e reinar não só sobre sua vida ou sobre a igreja, mas sobre todo mundo. Mas embora esse fato ainda não tenha acontecido de forma geral, já acontece no meu coração e no seu coração, e espiritualmente nós já somos súditos desse reino e desse rei.
E nele nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que Deus nos tirou da terrível condição que nós estávamos. E mediante a morte de Cristo e o escorrer do seu sangue, ele nos lavou e nos purificou completamente. E isso ele deixa claro aqui no verso 14 do capítulo 2, ele diz assim, olha, Deus cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Deus cancelou o espírito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças. Ele está dizendo, olha, nós somos pecadores, a lei assim afirma. Uma vez que nós pecamos, nós quebramos a lei, as ordenanças do Senhor. E isso nos era prejudicial. O que foi que Deus fez? Deus removeu inteiramente o nosso pecado, o nosso escrito de dívida e jogou lá na cruz, cravando-o na cruz. E ao fazer isso, Deus despojou os principados e as potestades, envergonhando-os publicamente, triunfando sobre eles na cruz. O domínio e o poder que o diabo e os seus anjos tinham sobre a minha mente e a sua mente. O poder que ele tem de usar o mundo, esse sistema corrompido, e manipular você. O poder que ele tem de devorar você, de atrair você e despertar em você aquilo que tem de mais ruim. Deus triunfou e Deus sombou dele na cruz, nos arrancando das suas mãos, nos arrebatando dessa escravidão e nos fazendo súditos do seu Filho. Então é preciso entender quem você era. Você era um escravo do pecado. Você servia, ainda que não sabia, ao exército inimigo, Mas aí Deus, num ato soberano, de extremo poder, graça e misericórdia, arrebatou você dessa escravidão, tirou você da morte, lhe deu vida juntamente com Cristo, e em Cristo, e por causa de Cristo, ele lhe fez uma nova criatura. Seus pecados foram cancelados, os pecados que você cometeu antes da sua conversão, os pecados que você cometeu no dia da sua conversão e os pecados que você vai cometer desde aquele dia até o fim da sua existência. Todos eles já foram cancelados. Todos eles já foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo. E o que é derramado sobre você é graça e misericórdia. E o que deve ser respondido ao seu coração são ações de graça. Honre a esse Deus. Sirva a esse Deus. Então, uma vez que eu sei que Deus me amou de forma singular, uma vez que Deus me fez uma nova criatura, gente boa, o que é que eu preciso fazer? Essa é a pergunta que você deve estar fazendo aí no seu sofá. Pode coçar a cabeça. Pode olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos e dizer, agora, o que é que a gente faz? Deus fez tudo isso por mim. Tamanho amor e tamanho poder. Tudo isso para resgatar alguém como eu. E uma vez que Deus faz tudo isso e me coloca numa nova realidade, eu tenho vivido assim. Eu tenho levianamente colocado o meu interesse, os meus desejos, as minhas paixões, as minhas vontades em primeiro plano. E tenho deixado esse Deus em segundo plano. Pior, eu tenho usado esse Deus como uma muleta, ou como um amuleto, ou como uma lâmpada do gênio de Aladim, que eu vou lá e esfrego. Pelo menos a fábula árabe tinha pelo menos um limite de 3 desejos, mas os crentes fazem de Jesus o gênio da lâmpada com inúmeros desejos. É ilimitado, é só pedindo, é só me dê, me dê, me dê. O que nós devemos fazer, irmãos? Primeiro, Paulo começa a dizer aqui em Colossenses. Queria que você abrisse sua Bíblia, mantivesse ela aberta em Colossenses, no verso 16. Aqui, Paulo começa uma série de portantos. Eu acho fantástica essa palavra. Lembre-se, nos escritos paulinos, primeiro ele sempre traz uma carga doutrinária. Depois que ele explica o que doutrinariamente aconteceu, ele pega isso assim, agora faça isso.
Agora, à luz do que você sabe, haja assim. E é isso que torna as Escrituras, e é isso que torna o cristianismo diferente de qualquer outro tipo de religião. Porque ou você realmente foi alvo disso, e se você foi, consequentemente essas coisas vão passar a existir na sua vida. Porque, entenda, não tem como coadunar, não tem como equalizar. Dizer com a boca, levantar o braço, mas se isso nunca foi tomado realmente, uma decisão no coração, se não houve um novo nascimento, você é um religioso ocupando as cadeiras da igreja. É por isso que muitas vezes existe uma crise do serviço, porque dentro de nossas igrejas existem muitas pessoas que realmente não são crentes. Ou se são, não conseguem compreender o que Deus fez e a maneira como Deus os amou. Porque a única resposta óbvia e sincera seria fazer com que nossa vida fosse toda a serviço desse Deus. Não teremos mais crises, por exemplo, no serviço da escola bíblica infantil. Não teremos mais crises, por exemplo, com relação a evangelismo, a missões, a recursos. Não teremos por que ter crises com relação ao surgimento de novos pastores. Não deveríamos ter crises, por exemplo, com relação a quem vai assumir esse ministério esse ano. Mas uma comunidade, um povo que sabe de onde veio e como chegou até aqui, há de saber o que fazer daqui em diante. Então Paulo diz assim, portanto, primeira coisa que você tem que fazer, reconheça o que Deus fez. Como assim, pastor? Como é que eu faço para reconhecer o que Deus fez? Queridos, eu digo isso porque, assim como os crentes da Galácia, que Paulo trata no livro aos Gálatas, Paulo diz assim, olha, eu reconheço que vocês começaram bem. Vocês entenderam o Evangelho pelo Espírito, mas agora vocês querem caminhar na carne. Vocês foram salvos por Jesus, mas vocês acham que essa salvação é condicional? Vocês acham que vocês se autoaperfeiçoam espiritualmente? Vocês se autonutrem espiritualmente? Uma vez que eu sou salvo pela graça, é essa graça que vai me conduzir. Então, reconheça que a obra de salvação não pertence a você, mas pertence a Cristo. É esse o recado que Paulo está dando aqui. Portanto, que ninguém julgue você por causa da comida e da bebida, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Ora, por que Paulo está dizendo isso? Porque lá na igreja de Colossos havia se levantado um grupo de pessoas dizendo-se crentes, que diziam que se realmente para você ser crente, você tem que ter fé em Jesus Cristo, mas você tem que obedecer, por exemplo, o calendário judaico do sábado. Quando nós começamos a acrescentar coisas àquilo que Cristo fez, nós deixamos de viver a fé autêntica e podemos cair numa seita. A melhor tradução, a melhor definição de seita é aquilo que adiciona algo ao sacrifício de Cristo. Bíblia mais alguma coisa. Fé em Cristo mais alguma coisa. Isso é seita. Reconheça que a salvação veio de Deus, então aproveite isso. Pare de querer colocar regras em cima daquilo que Deus fez, para você ficar se medindo espiritualmente. Olha o que Paulo diz aqui. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade. Não ache, não crie dentro da igreja super pessoas com superpoderes que se tornam árbitros para dizer o que é certo e o que é errado, se você tem a própria Escritura. E ele diz assim, olha, e culto de anjos, baseados em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não preciso dizer a vocês o quanto de igrejas que tem por aí, de pessoas que se dizem salvas de Jesus Cristo, mas são dependentes de outras pessoas que têm visões e revelações e profetadas e uma série de coisas. Paulo diz uma vez que vocês foram alvos desse amor. Uma vez que vocês foram alvos dessa operação de resgate. Interessante que tem um medicamento
homeopático que a gente vende lá na farmácia, que chama-se SOS Resgate. Depois dessa operação SOS Resgate que Deus fez na sua vida, tirando você de onde você estava, aí você aparece limpo, lavado, renovado, e aí você cria uma máscara de autoespiritualidade e você anula, ou você tenta anular, ou tenta diminuir a obra de Cristo. Quem faz isso, Paulo diz no verso 19, não retém o cabeça. E se não retém o cabeça, não pode estar sendo suprido e bem vinculado ao corpo. E o corpo cresce defeituoso. Porque o seu crescimento não provém de Deus, mas vem de você mesmo. Há crentes que acham que eles são responsáveis pelo seu próprio crescimento. Então Paulo chama essas pessoas ao juízo. Se vocês morreram com Cristo, deviam ter morrido também para os ornamentos do mundo. Porque se sujeitar a regras, como ele diz no verso 20, é voltar aos rudimentos, às coisas mais básicas. Defender ou definir sua fé, ou oferir sua fé por questões como não toque nisso, não coma nisso, não pegue naquilo. Paulo está dizendo isso é meninice. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, ele reconhece essas coisas parecem ser santas, parecem ser bonitas, parecem ser sábias, mas elas promovem o culto às pessoas que inventam essas regras. São pessoas que têm falsa humildade. Elas tratam o seu corpo de forma austera, mas contra a nossa principal situação, que é a nossa natureza pecaminosa. Ela não tem nenhum valor. Então, meu amado, reconheça. A sua salvação veio de Deus. Glorifique a Deus aí na sua casa agora. E viva a sua vida cristã na dependência dessa graça. Por essa fé, o justo verá de fé em fé. Faça isso. Não toque trombeta para o que você faz. Não chame para si o papel de protagonista, porque ele não é seu. Agora, Paulo diz que depois de você fazer isso, depois de você deixar de lado essas meninices, você deve assumir uma nova agenda. Mais um portanto aqui, ele diz no capítulo 3, verso 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, olha aí, busquem as coisas lá do alto. E isso são coisas do rudimento, daqui nisso, como aquilo, beba isso. Paulo diz, olha para as coisas do alto, porque é lá onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Olha, meus amados, quais são as suas prioridades de vida? Paulo está dizendo que a nossa prioridade é deixar de lado as nossas prioridades e assumir as prioridades de Cristo. Assuma uma nova agenda e aqui ele detalha de forma prática. Como é que faz isso? Portanto, se você já morreu com Cristo, se você ressuscitou com Ele, se você é uma nova criatura, quais são as evidências disso? Vamos lá. Façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Essa é a minha luta e a sua luta todos os dias, irmãos. É contra isso aqui que a gente tem que estar lutando. A imoralidade, os desejos e a avareza, que é a idolatria, por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado. Paulo, mais uma vez, faz um link, a relação entre o que nós éramos no passado, o que Deus fez e o que eu tenho que fazer. Ele diz, olha, agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas. 2 pontos. Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena do falar. Não mintam uns com os outros, uma vez que todos se despiram de uma velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Amados, o que é que Paulo está dizendo? Você não é mais aquilo que você era antes.
Você não precisa mais ser escravo daquilo que você era antes. Assuma um novo fundamento. Assuma uma nova agenda. Agora, essa agenda, ela tem uma base. Ele diz no verso 12, portanto, olha aí, diante de tudo que Deus fez, diante de tudo que nós vimos aqui, diante de você saber que Deus lhe amou primeiro, de onde Deus lhe tirou, o que Deus fez, as coisas que você realmente precisa fazer, a base para que você faça isso é o amor de Deus. Ele diz, portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, ora, se você recebeu do amor de Deus, isso tem que ter consequência. Quais são as consequências? O que é que eu preciso fazer? Qual é a minha contrapartida? Ele diz, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Sabe, queridos, nós precisamos reconhecer o que Deus fez. Nós precisamos assumir uma nova agenda. E nós precisamos assumir um novo fundamento, que é o amor. Olha o que ele diz aqui. Ele está falando dessa vida que nós vivemos com dificuldade, que é a vida de igreja. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Há um tempo atrás, alguém me disse, não teve nem coragem de me dizer pessoalmente, mas me disse num recado do WhatsApp, eu perdoo você, mas você fica no seu canto e eu fico no meu. E eu perguntei, bom, que espécie de perdão é essa? E que espécie de amor é esse? A pessoa foi me respondeu, esse é o meu jeito de amar. Eu lhe perdoo. Perdão para mim é isso, você fica no seu canto e eu fico no meu. Então, queridos, nada mais grotesco, nada mais brutalmente contrário ao propósito de Deus para a minha vida e sua vida como crentes. Nós fazemos parte de um mesmo corpo. Nós somos eleitos por Deus, amados por Deus, resgatados pelo mesmo Deus, tirados do mesmo charco, do mesmo lodo, da mesma escravidão do pecado, para que quando nós nos confrontarmos uns com os outros, diante de comportamentos, diante de pensamentos diferentes, de atitudes diferentes, nós não possamos esquecer de onde nós venhamos e nós sejamos assim, cheios de compaixão e dizer assim, meu irmão, eu lhe perdoo. O que você fez comigo doeu. Você me machucou. E eu preciso dizer isso a você. Mas eu também não posso varrer simplesmente a sujeira para debaixo do tapete. Nós precisamos aprender a tratar os nossos problemas. Sabe por quê? Porque Deus nos salvou de forma maravilhosa, por meio da graça. E essa graça tem que invadir o meu coração e o seu coração. E ao ponto de nós sermos tomados de tamanha compaixão, mesmo eu não merecendo o seu perdão, você me dá o seu perdão, porque foi o que Deus fez em nós, ou por nós, por meio de Cristo. Eu não merecia e você não merecia, mas ele diz, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também os outros. Como foi que Cristo lhe perdoou? Ah, tá bom, ele perdoa, mas você fica no seu canto e eu fico no meu. Não, meus amados. Jesus nos perdoou e não só isso, ele colocou o seu Espírito em nós. Ele disse, agora que eu lhe perdoei, agora eu estou mais junto do que antes. Agora o meu relacionamento com você, depois do perdão, tem que ser melhor do que era antes. Essa ideia de que o perdão de hoje, que muitos crentes vivem, é que cada um fica no seu canto mantendo as aparências, essa é uma ideia diabólica. A igreja do Senhor precisa banir isso. Meu irmão, eu lhe perdoo, e eu lhe perdoo ao ponto de dizer que quero que meu relacionamento com você seja melhor. E isso se aplica também ao relacionamento marido e mulher. Se houve perdão, o casamento tem que melhorar. Agora, se houve uma fachada de perdão, vocês vão viver um inferno dentro do lar. Pais e filhos hoje estão com relacionamentos destruídos por falta de um perdão sincero. E talvez a grande crise de serviço nas igrejas hoje seja exatamente por isso. Pessoas que machucaram ou se machucaram e que não sabem desfrutar do amor, e se não sabem desfrutar do amor de Deus, tampouco poderão contar com o privilégio do perdão do Senhor.
Então Paulo diz, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, uma vez que eu sei quem eu era, e uma vez que eu sei o que Deus fez por mim, eu preciso assumir uma nova agenda, assumir um novo fundamento. E esse novo fundamento é o amor. Eu preciso ter atitudes equivalentes desse Deus. A igreja não pode perder isso de vista, irmãos. Eu refleti sobre isso nessa pandemia, muito mesmo, imensamente. E muitos não servem, porque não compreenderam essas verdades. O que Deus fez por você, de onde Deus lhe tirou, e o que você agora precisa fazer. A nossa cosmovisão correta quanto ao amor e à obra de Cristo autentica as obras que nós fazemos. Olha o que Paulo diz para fechar em Colossenses capítulo 3, verso 17. E tudo o que fizerem, obras, serviço, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Em outras palavras, Paulo diz, diante desse amor, que não viu barreiras, que não encontrou no outro algo que lhe respondesse ou despertasse desejo, mas amando pessoas miseráveis como eu e você, ele nos tirou de onde nós estávamos, lá do meio da escravidão, no nosso pecado, ele nos tirou de lá, nos arrancou, nos extirpou de lá, e nos colocou no reino do seu Filho amado. E agora Paulo diz, olha, tudo que vocês forem fazer, olhem para esse amor. Esse amor que salvou vocês também já programou obras, serviços, para que você faça da maneira correta, pela motivação correta. Paulo diz, em outras palavras, façam tudo que forem fazer na obra de Deus, por causa do amor de Jesus, por causa do amor do Pai. Se você estava procurando motivações para servir, meu amado, eis aqui uma grande oportunidade de você reconhecer que tem falhado com esse Deus, que você tem sido leviano, e que você precisa urgentemente, não é amanhã não, é agora, orar ao Senhor, pedir perdão pelas suas falhas e negligências e assumir um papel nessa obra que não para. Deus vai continuar fazendo a sua obra, com você ou sem você. Eu espero que você tenha o juízo, a sensibilidade e a clareza de entender que é um privilégio de participar dessa obra. A igreja está voltando, a igreja está retornando. Eu espero que você torne esse sermão prático na sua vida. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Tua palavra falou no nosso coração. E eu oro, Senhor Deus, para que cada irmão, cada pessoa que está assistindo essa mensagem, possa analisar a si mesmo. Não está aqui o exercício da patrulha alheia, mas essa oração deve ser a oração de um crente diante do seu Deus. O Deus que tudo vê, que tudo sonda. E que de forma muito transparente se coloque as desculpas para fora. E ao olharmos para o amor do Senhor, que nos resgatou de tamanha escravidão e hediondez, ao olharmos para esse amor que supera qualquer forma de entendimento e lógica, que foi as últimas consequências por nossas vidas. Senhor Deus, que desculpa nós teremos para não te servir? Que fundamento maior nós precisamos, Senhor Deus, para assumir um compromisso com o Senhor de serviço? Senhor Deus, perdoe as nossas falhas e as nossas negligências, Senhor Deus. Coloca dentro de nós, Senhor Deus, o arrependimento, Senhor, necessário para que tenhamos a humildade necessária de reconhecer onde nós erramos, onde nós caímos, e que nós possamos voltar às práticas do primeiro amor, às práticas das primeiras obras. Restaura, Senhor Deus, o nosso compromisso com o serviço. Que esse período que nós ficamos afastados, Senhor Deus, possa promover no coração dos crentes dessa igreja um desejo ardente de voltar a servir o Senhor. Não como um modismo que passará rapidamente, não por meras emoções
que se desfazem com o tempo e com as intempéries, mas, Senhor Deus, motivadas pelo teu amor. Que o Senhor possa colocar, Senhor Deus, essa motivação no coração de cada um aqui. E como a Bíblia diz, o teu amor nos constrange, nos impele ao serviço, à tua obra. Como o Senhor nos diz em Efésios 2,10, nós somos salvos para essas obras. Senhor Deus, desperta o coração do teu povo. É assim que eu oro. É assim que acredito que nós oramos. E se você orou assim comigo, diga agora diante do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, queridos, uma boa noite. Essa é a segunda mensagem de uma série de 3 sobre serviço e amor. Que Deus possa fazer com que você coloque a mão na massa, sem mais desculpas. Simplesmente, você é servo. E como servo desse Deus, em resposta ao amor que Ele lhe deu, seu compromisso de vida deve ser servido. Nós vamos encerrar essa noite e esse momento com mais um louvor. E que nesse louvor você possa expressar sua gratidão a Deus. E que você possa dizer ao Senhor que você é dele. E que a sua vida é dele. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. E até o próximo domingo. Em nome de Jesus. Até mais, irmãos.